Olha, tem uma história que talvez quem é mais novo não pegou, mas que marcou gerações. Aquela de ter que correr para o supermercado assim que o salário caía. Porque, né, no dia seguinte o dinheiro já valia menos. Essa urgência era, assim, muito real. E é parte da incrível e muitas vezes caótica história da moeda no Brasil. Hoje, a gente vai fazer uma exploração mais a fundo dessa trajetória toda, sabe? Usando as fontes que a gente recebeu para entender como é que o país navegou por tantas moedas diferentes. Surtos de inflação, cortes de zero sem fim. A nossa missão aqui é tentar decifrar essa jornada. A gente começa lá atrás, com o réis, atravessa décadas de instabilidade que corroíam o poder de compra, a tranquilidade das pessoas, até finalmente chegar no plano real, que trouxe um alívio, né? Uma estabilidade que a gente não via. E agora? Agora a gente olha para um futuro digital com o tal do Drex. Entender esse caminho, que foi cheio de percalços, é fundamental para sacar a economia brasileira de hoje e os desafios que ainda estão aí. Exatamente. E é importante dizer, né? Essa sucessão toda de moedas, de planos econômicos, ela não aconteceu do nada, assim, no vácuo. Ela é um reflexo, na verdade, das profundas instabilidades políticas, econômicas que o Brasil enfrentou. Das idas e vindas, sabe? Na busca por um modelo de desenvolvimento. E, claro, cada crise, cada tentativa de solução deixou marcas, cicatrizes, mas também lições muito importantes sobre gestão fiscal, sobre credibilidade, previsibilidade, coisas essenciais para a saúde econômica de um país. Ok, vamos desembrulhar isso então. Começando pelo começo mesmo, o RES. Ele durou muito tempo, né? Surpreendentemente longo, assim. Nossa, longuíssimo. O RES foi a moeda do Brasil por mais de 400 anos. Pensa nisso. Atravessou colônia, império, boa parte da República Velha. 400 anos. É muito tempo. Imagina a mesma unidade monetária básica por tanto tempo assim. Só que o problema é que, ao longo desses séculos todos, a inflação foi agindo, sabe? Meio quietinha, como uma maré corroendo areia. Aí, quando chegou no início do século XX, o valor já estava tão, mas tão desgastado que ninguém mais contava em réis. As pessoas falavam em 1.000 réis e, para valores maiores ainda, em contos de réis. Contos de réis? Que era 1 milhão de réis. Agora, tenta fazer as contas do dia a dia com tanto zero assim. Era impraticável, né? Gerava erro, complicava qualquer transação, qualquer registro contábil. A moeda, no fundo, perdeu a sua função básica, que é facilitar as trocas. Imagino. Devia ser um pesadelo fechar o caixa do armazém com essa quantidade de zeros. E qual foi, então, a primeira tentativa de simplificar isso? Bom, a primeira grande reforma mesmo veio em 1942, já no governo Vargas. Foi aí que criaram o Cruzeiro. A ideia era exatamente essa, simplificar. Cortar os zeros. Isso. Cortaram 3 zeros. 1.000 réis viraram um cruzeiro. Foi, assim, uma medida mais cosmética, sabe? Uma tentativa de organizar a casa, deixar as contas mais racionais. Parecia lógico, né? Mas atacava só o sintoma, a quantidade de zeros. Não a doença mesmo, que era a inflação que não parava. A causa principal, que muitas vezes estava ligada a como o governo financiava seus gastos, emitindo moeda, isso não foi resolvido. Resultado? A inflação continuou. Continuou. Foi tipo varrer a poeira para debaixo do tapete. Entendi. Quer dizer, a inflação não deu trégua e logo o Cruzeiro também começou a perder valor rápido de novo. Exatamente isso. A inflação não só continuou, como ganhou força nas décadas seguintes. Aí, nos anos 60, a situação já estava crítica de novo. O Cruzeiro, aquele primeiro, já estava tão desvalorizado que precisaram de outra reforma. Em 1967, já com os militares no poder, criaram o Cruzeiro Novo. E a fórmula? Adivinha? A mesma. Cortar mais 3 zeros do Cruzeiro antigo. E foi implementada de um jeito meio improvisado, sabe?
Tanto que no começo nem imprimiram nota nova, só carimbaram as notas velhas do Cruzeiro com o valor novo em Cruzeiro novo. Carimbaram, nossa. Pois é, era para ser temporário, né? E em 1970 tiraram o novo do nome, voltou a ser só Cruzeiro. O padrão era claro e preocupante até. Reformas monetárias que eram, na prática, só um ajuste contábil. Reconheciam a inflação que já tinha acontecido, mas sem um plano de verdade consistente para atacar as raízes do problema. E aí a gente entra nos anos 80, né? A famosa década perdida. É aqui que a coisa desanda de vez, imagino. Como que era a vida das pessoas nessa época de hiperinflação? Olha, desandar é até um termo suave. O Brasil mergulhou num período de hiperinflação, assim, brutal. A gente está falando de preços que não subiam só todo mês ou toda semana, às vezes era todo dia, ou até mais de uma vez no mesmo dia. Meu Deus. As pessoas recebiam um salário e corriam para o supermercado para estocar comida, porque sabiam que no dia seguinte, com o mesmo dinheiro, iam comprar menos coisa. Era uma sensação muito angustiante, sabe? De ver o dinheiro literalmente derreter na mão. Que loucura. E isso gerava uma instabilidade social, psicológica enorme. Planejar o futuro? Impossível. Comprar a prazo? Nem pensar. Era uma luta diária para sobreviver economicamente. Um estresse constante que afetava todo mundo. Famílias, empresas, o país inteiro. Um caos total. Imagino que, nesse cenário, os governos tentaram alguma coisa, né? Foram lançando planos diferentes. Sim, foi uma sucessão, assim, frenética. Ficou até conhecida como a Dança das Moedas, uma série de planos, muitas vezes chamados de heterodoxos, meio mirabolantes às vezes, na tentativa desesperada de domar a inflação. Em 86 teve o Plano Cruzado no governo Sarney. Lembro dos fiscais do Sarney. Exato. Veio com mais um corte de 3 zeros, criando o cruzado, e a grande aposta foi o congelamento geral de preços e salários. Teve uma euforia no começo, né? As pessoas se sentiram com poder, viraram os tais fiscais do Sarney, denunciando remarcação. Funcionou? No começo parecia, mas congelar preço artificialmente, sem resolver os problemas de fundo, acaba gerando distorção. A demanda explodiu porque o preço estava baixo, né? Aí os produtos começaram a sumir da prateleira, o ágil virou coisa comum, e quando o congelamento ficou insustentável e tiveram que flexibilizar, bom, a inflação voltou com tudo, talvez até pior do que antes. Nossa, então o congelamento foi um tiro pela culatra. E a dança das moedas continuou, imagino. Continuou, e cada vez mais desesperada. O fracasso do cruzado abriu a porta para novas tentativas. Em 89 veio o Plano Verão, trouxe o cruzado novo e adivinha? Mais um corte de 3 zeros. Exato. Durou pouquíssimo tempo. Aí, em 1990, assume o Collor, com um plano ainda mais radical. A moeda voltou a se chamar Cruzeiro, o terceiro com esse nome. Mas o que marcou mesmo foi o confisco da poupança. E de outros ativos financeiros também. O confisco, isso foi muito traumático, né? Extremamente traumático. Mexeu diretamente no bolso, na confiança das pessoas. Na prática, bloqueou o acesso das pessoas ao próprio dinheiro que estava guardado nos bancos. A ideia era tirar dinheiro de circulação, tirar liquidez da economia para frear a inflação na marra. Uma medida drástica demais. E funcionou? Controlou a inflação. Nem assim. Foi um choque imenso para a sociedade, claro. Abalou a confiança nas instituições financeiras, no governo, mas a inflação, depois de cair um pouco no início, voltou a subir. O fascinante e trágico, né, é essa resiliência da inflação. Mostra o quanto o problema era fundo, sabe? Arraigado mesmo. Uhum. Não era só uma questão de ter muito dinheiro circulando, era uma combinação complicada. Descontrole fiscal crônico, indexação geral, tudo era reajustado automaticamente pela inflação passada e, muito importante, as expectativas totalmente soltas. Todo mundo esperava que a inflação continuasse alta e agia de acordo com isso, o que alimentava a própria inflação. Uma bola de neve. Exato. A última moeda dessa fase de agonia, quase um suspiro antes da solução vir, foi o Cruzeiro Real, lançado em agosto de 93. Cortou mais 3 zeros do último Cruzeiro e já serviu meio que como preparação para o que viria depois. E o que veio depois foi o Plano Real, em 94.
que finalmente deu certo, né? Conseguiu o que parecia impossível. Qual foi o segredo? O que ele fez de tão diferente dos outros planos que falharam? Olha, o Plano Real foi uma obra de engenharia econômica e social muito sofisticada. A grande sacada, a virada de chave mesmo, foi entender e atacar de frente a tal da inércia inflacionária. Como você falou, era uma bola de neve. Os preços subiam hoje porque subiram ontem e porque todo mundo já esperava que subissem amanhã. A expectativa, né? Exatamente. Era preciso quebrar essa memória, essa expectativa. E a ferramenta genial para fazer isso foi a URV, a Unidade Real de Valor. Ela foi introduzida meses antes de lançarem a nova moeda, o real. Ah, antes. Interessante. Sim, a URV não era dinheiro físico que você pegava na mão. Era uma unidade de conta, quase uma moeda virtual, vamos dizer assim. E o valor dela, em cruzeiros reais, era corrigido todo dia para refletir a inflação. Entendi. Aí, o pulo do gato foi fazer com que todos os contratos, preços, salários, fossem, aos poucos, convertidos e expressos em URV. Como a URV acompanhava a inflação, o valor dela, em si, era relativamente estável. As pessoas começaram a ver os preços em URV parando de subir loucamente. Só que os pagamentos ainda eram feitos na moeda velha, o cruzeiro real, que continuava desvalorizando dia após dia. Certo, então, mesmo pagando na moeda que derretia, a referência de preço, valor das coisas, passou a ser nessa URV que era estável. Isso deve ter mudado a cabeça das pessoas, a psicologia da coisa. Exatamente, foi um golpe psicológico brilhante. A URV funcionou como uma ferramenta para, desprogramar a mente das pessoas daquela inflação diária. Ela criou uma âncora, sabe? Uma referência de estabilidade no meio daquele caos todo. As pessoas foram se desacostumando com a remarcação constante. Faz sentido. Quando o real finalmente foi lançado, em 1º de julho de 94, substituindo o cruzeiro real, a paridade foi definida pela URV do dia anterior, ele não surgiu do nada. Entende? Ele já chegou carregando a credibilidade, a percepção de estabilidade que a URV tinha construído naqueles meses anteriores. As pessoas já estavam meio que pensando em real, mesmo antes dele existir fisicamente. Isso, claro, combinado com um ajuste fiscal inicial e outras medidas, permitiu que a inflação despencasse e se mantivesse em níveis baixos como nunca antes. Fascinante essa estratégia da URV. Realmente inteligente. Mas, bom, a gente sabe que a economia brasileira não virou um paraíso estável da noite para o dia, né? Logo depois vieram crises internacionais, a asiática, a russa, teve até nossa crise cambial em 99. Como que essa estabilidade que tinha acabado de ser conquistada conseguiu se segurar diante desses baques todos? Só a URV e o lançamento do real não iam garantir isso para sempre, certo? Devia ter algo mais estrutural por trás. Ótima pergunta. Você tocou no ponto-chave. O lançamento do real foi o primeiro ato, né? A estabilização inicial. Mas para consolidar essa estabilidade, para deixá-la mais forte contra choques futuros, precisou de um segundo ato. Uma mudança mais profunda na forma de conduzir a política econômica. Certo. E essa mudança veio com a adoção formal do chamado tripé macroeconômico a partir de 99. Se a gente pensar no quadro geral, foi como criar um conjunto de regras para o jogo, sabe? Instituições, compromissos, para dar mais previsibilidade e blindar a economia contra a tentação de voltar para as velhas práticas que geravam a inflação. O tripé. Exato. Esse tripé, como o nome já diz, se apoia em 3 pilares. O primeiro é o regime de metas de inflação. O Banco Central passou a ter um alvo claro para a inflação do ano e, muito importante, autonomia para usar a taxa de juros, a Selic, como a ferramenta principal para buscar essa meta. Isso ajuda a segurar as expectativas dos empresários e dos consumidores. O segundo pilar é o câmbio flutuante. O valor do real em relação a outras moedas, tipo o dólar, passou a ser definido mais livremente pelo mercado, não mais fixado ou controlado demais pelo governo. Isso funciona como um amortecedor, sabe? Quando vem uma crise lá fora, parte do ajuste acontece pelo câmbio, que pode desvalorizar sem necessariamente explodir a inflação ou quebrar a economia como antes. Entendi. E o terceiro?
E o terceiro pilar é a responsabilidade fiscal, que, na maior parte do tempo, se manifestou com metas de superávit primário. Basicamente, é o compromisso do governo de controlar seus gastos para que as receitas cubram as despesas, isso antes de pagar os juros da dívida. Isso sinaliza que o governo tem como pagar suas contas, que não vai precisar ficar imprimindo dinheiro para fechar o caixa, que era historicamente um dos grandes motores da inflação no Brasil. Então, o tripé foi uma espécie de manual de instruções para manter a casa em ordem. Regras mais claras, mais permanentes, em vez daqueles planos de emergência que vinham e iam embora. Exatamente isso. Foi um salto de maturidade institucional, assim, gigantesco. Significou trocar a busca por soluções mágicas, por medidas de choque, por um arcabouço de política econômica mais previsível, baseado em regras transparentes e na credibilidade das instituições, como um banco central mais autônomo, um tesouro comprometido com a saúde fiscal. Claro. Claro que esse tripé enfrentou e ainda enfrenta desafios. Passou por adaptações, debates intensos ao longo dos anos, mas foi ele que deu a base para a estabilidade relativa que o Brasil viveu nas últimas 2 décadas e meia. Foi o que permitiu que a inflação, apesar de ainda ser uma preocupação, nunca mais voltasse àqueles níveis absurdos do passado. Entendi. E depois dessa jornada toda longa, árdua, para buscar a estabilidade, o que o futuro reserva para a nossa moeda? A gente está vendo muita discussão sobre o Drex. O que é isso exatamente? É mais uma mudança de moeda vindo aí? Olha, o horizonte agora aponta para o digital, sim, mas é crucial entender bem o que isso significa. O Banco Central está desenvolvendo o Drex, que é basicamente a versão digital do real. E aqui está o ponto fundamental, para não ter confusão. O Drex não é uma nova moeda. Ah, não é? Não! Não é um cruzeiro, um cruzado, nada disso. Não está sendo criado para combater a inflação ou porque o real de papel deu problema. É o mesmíssimo real que a gente usa hoje. Com o mesmo valor, a mesma estabilidade ou instabilidade que a política econômica permitir, né? Só que ele vai rodar sobre uma plataforma tecnológica nova, provavelmente algo baseado em DLT, que é a tecnologia por trás do blockchain, por exemplo. Certo. É o real em formato digital emitido pelo próprio Banco Central. Tá claro. Então não é uma moeda nova. É o nosso real de sempre, só que num formato diferente, digital. E na prática, para o dia a dia das pessoas, das empresas, o que essa mudança de formato pode trazer de diferente? Bom, o potencial de transformação é considerável. A expectativa é que o Drex permita transações financeiras mais rápidas, mais baratas, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso já seria bom. Já ajuda, né? Mas essa grande inovação mesmo, o que pode realmente mudar o jogo, é a possibilidade do tal dinheiro programável e a integração com os chamados contratos inteligentes. Pensa, por exemplo, na compra e venda de um imóvel ou de um carro. Hoje, envolve cartório, banco, um monte de intermediário, etapas que levam tempo, custam dinheiro. Sim, uma burocracia. Exato. Como o Drex e os contratos inteligentes, seria possível, em tese, programar a operação para que a transferência do dinheiro em Drex e a transferência da propriedade do bem, registrada digitalmente, acontecessem ao mesmo tempo, de forma automática, segura, assim que certas condições fossem cumpridas. Uau! Isso poderia reduzir custo, burocracia, risco em inúmeras operações. O objetivo final é modernizar o sistema financeiro, sabe? Aumentar a eficiência da economia e inserir o Brasil de forma mais competitiva na economia digital global, que só cresce. Mas tudo isso, em tese, mantendo a mesma moeda e os mesmos fundamentos macroeconômicos que sustentam o real, como o tripé. Uau, que percurso impressionante que a gente cobriu aqui, hein? Saímos daquela instabilidade crônica que começou lá com RES, passamos pela montanha-russa da hiperinflação, a dança das moedas, os cortes de zero quase incontáveis, celebramos a conquista da estabilidade com o plano real, a consolidação com o tripé macroeconômico e agora a gente vislumbra essa entrada definitiva na era digital com o Drex. Foi uma análise profunda mesmo, reveladora do material que a gente tinha em mãos. Sem dúvida. E percorrer essa saga monetária é mais do que só relembrar o passado, né? É fundamental para entender os traumas econômicos que moldaram o Brasil, as ferramentas, as instituições que foram construídas muitas vezes a duras penas para superar esses problemas
e as bases e também as fragilidades sobre as quais o país tenta construir seu futuro. É uma história de aprendizado contínuo, sabe? Muitas vezes doloroso, sobre como construir e, principalmente, como manter a confiança na moeda, que é a base de qualquer economia moderna. Com certeza. Fica aqui, então, uma reflexão final para quem nos acompanha. Depois de toda essa batalha histórica pela estabilidade da moeda, uma luta que envolveu não só técnica econômica, mas muita psicologia política, e agora com a chegada iminente do Drex, a digitalização do dinheiro, qual será o próximo grande desafio para manter a confiança no real? Será que os desafios do futuro vão estar mais ligados à própria tecnologia, tipo segurança cibernética, privacidade, inclusão digital? Ou será que as velhas questões da disciplina fiscal, da boa gestão monetária, vão continuar sendo o ponto central, mesmo no mundo de dinheiro digital? Como que a gente garante que essa modernidade tecnológica caminhe junto com a responsabilidade econômica que foi tão duramente conquistada? Fica aí a provocação para a gente pensar.